favor, e abra sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor, segundo Mateus escreveu, no capítulo 11, para a leitura dos versos 10 e 11. Mateus 11, verso 10 e verso 11. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Graças a Deus pela sua palavra. Ó Deus, pedimos tua bênção, tua graça sobre nós. Ajuda-me a transmitir a tua palavra, meus irmãos a recebê-la, para que haja edificação de vidas, salvação de vidas e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Eu não sei você, mas às vezes lendo as páginas sagradas da Escritura, eu viajo para 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. Eu viajo pensando naquilo que o texto está dizendo, eu me coloco no lugar dos personagens, eu imagino como seria se eu estivesse lá. Ao visitar Israel, nós visitamos os cenários, mas não mais as pessoas daquele tempo, elas não estão mais lá. E é uma sensação bem diferente, uma sensação especial, você saber que em determinados lugares daquele país, não em todos, mas determinados lugares, de maneira bem clara, Jesus passou por ali. É uma sensação forte. Quando estivemos agora lá em 2020 e visitamos a cidade de Magdala, onde Maria Madalena viveu, e visitamos uma sinagoga que foi escavada, um hotel foi ser construído, nas escavações da base, eles descobriram algumas coisas e, pela lei de Israel, para tudo, o governo toma conta, e, irmãos, eles foram escavando aquilo e descobriram a cidade perdida de Magdala. Então, eles escavaram tudo, inclusive descobriram um porto e descobriram essa sinagoga. E é uma sinagoga dos dias de Jesus, comprovadamente. E existem indícios, até por textos sagrados, que Jesus, navegando pelo mar da Galileia, parou ali naquela região, muito provavelmente naquele porto. E muito provavelmente, por ser judeu e frequentar sinagogas, é quase certo, 99% de chance, de que Jesus tenha ido àquela sinagoga. Então, quando você chega ali e vê aquelas escavações, você pensa: meu Deus, meu Senhor passou aqui. Amém. E você volta no tempo, você se imagina ali, ao visitar o Rio Jordão. Você se imagina ali. Eu queria que você se imaginasse, 2.000 anos atrás, Rio Jordão, uma multidão, há uma fila de pessoas que vão descer as águas do batismo. João, o Batista, está lá batizando, depois de ter pregado o Evangelho com muita ousadia, com muita autoridade, com voz forte, o último profeta do Velho Testamento. E as pessoas, tendo quebrantado seus corações, decidiram ser batizadas, mostrando o seu arrependimento. E você está na fila para ser batizado pelo Batista. Já pensou? Você está na fila e a fila vai andando, as pessoas vão sendo batizadas e você vai se aproximando cada vez mais do rio e você enxerga lá no leito do rio aquele homem de aspecto exótico, vestido de peles de camelo. Ele tem um cinto de couro, uma tira de couro que ele usa como cinto e ele batiza as pessoas.
e falando a respeito do Messias que haveria de vir. Você vai se aproximando e, de repente, uma outra pessoa vem atrás de você. Você era o último da fila, mas agora ele é o último. E você vai, chega o seu momento e você é batizado. E quando você sai da água, imagina, esse último da fila é Jesus. Vocês se cruzam. Ele desce as águas, ele vai para o lugar onde João está. E de repente, ao sair do rio, você se volta, a multidão está assim extasiada. Por quê? Aquela voz de trovão do Batista, que pregava com tanta ousadia, agora fala baixinho e diz: não, eu não. E aquele estranho diz: sim, você sim. Diz: mas eu não sou digno de batizar o Senhor. E ele diz assim: sim, é importante que você me batize para que se cumpra toda a justiça. Então, uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo sobrevoa-os em forma de pomba, e ali se dá início o ministério público de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Eu quero falar hoje à noite sobre esse encontro, um encontro de gigantes. Mas, num primeiro momento, nós só enxergamos 2 gigantes aqui. Mas eu quero lhes falar nessa noite a respeito do encontro de 3 gigantes. Então, em primeiro lugar, o primeiro gigante é João. João o Batista. Ele encontra Jesus ali, no Rio Jordão. E esse encontro marca o encontro da velha aliança com a nova aliança. Esse encontro marca aquele momento em que o Velho Testamento passa a tocha, ou passa o bastão para o Novo Testamento. A nova aliança é o fim da lei, encontrando o início do Evangelho, o início das boas novas. É um encontro do último e legítimo sumo sacerdote de Israel com o último, legítimo e definitivo rei de Israel. É um encontro de João com Jesus. E por que sumo sacerdote de Israel? Porque João era de linhagem sacerdotal. A mãe de João Batista, Isabel, era descendente direta de Arão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote. Então ele tinha por direito ocupar o cargo de sumo sacerdote em Israel. Naquela geração de Jesus, deveria ser João, aquele que, ocupando esse cargo sacerdotal, entraria no Santo dos Santos, molharia com sangue do Cordeiro a tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, e ofereceria sacrifício a Deus pelos pecados do povo. É claro que nos dias de Jesus, isso já não estava acontecendo. Por quê? Porque a arca da aliança havia desaparecido. Lá pelos idos de 586 antes de Jesus, os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram tudo, roubaram os utensílios do templo e a arca do Senhor, não sabemos se foi levada pelos babilônios. Existem muitas teorias, inclusive em Israel, até hoje, os rabinos discutem aonde é que essa arca estaria. Alguns acreditam que está lá nos escombros do antigo templo em Jerusalém, outros dizem que está lá na Índia, outros falam que foi para outro lugar, nós não sabemos. Desde aquele tempo, a arca da aliança estava desaparecida e João não podia exercer o seu ofício sacerdotal nesse sentido. E também em outro sentido, porque havia, nos dias de Jesus, 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Eles foram colocados nesse cargo de sumos sacerdotes
por César, pelo poder romano. O Império Romano é que os colocou nesta posição. Nunca na história de Israel houve 2 sumos sacerdotes, só nesse tempo durante o Império Romano. E o trono de Israel também estava ocupado por um farsante, que era Herodes. Foi colocado lá também por causa de conchavos políticos. Herodes, irmãos, cujo pai foi muito amigo, pasmem, de Cleópatra. Era um homem que tinha muitos contatos de gente importante, amigo de Marco Antônio, imperador romano. Era um homem de berço. E Herodes, o seu filho, cresceu com esse tipo de relacionamento, de gente muito importante, de gente muito poderosa. Então, o imperador César deu a ele o título de rei dos judeus. Mas nem aqueles sacerdotes, nem aquele rei eram legítimos. Jesus é o rei legítimo dos judeus. Jesus é o rei de toda a terra. Ele é o soberano. E João Batista deveria ser o sumo sacerdote. Por não haver mais a arca no templo, que representava a presença de Deus, e por serem aqueles que exerciam o ofício sacerdotal, pessoas que não estavam ali pela vontade de Deus, Deus se ausentou do templo. A religião judaica nos dias de Jesus era decaída, era decadente, era hipócrita em sua esmagadora maioria. Então Deus se mudou de casa, Deus se mudou de lugar, e Deus foi habitar no deserto, aonde João Batista vivia, de onde ele veio, propagando que era chegado o reino de Deus. Jesus deu testemunho sobre esse gigante Batista, sobre esse João, o Batista. Ele disse, em primeiro lugar, que João era mais que um profeta, ele era o mensageiro do Messias. Versículo 9 dessa passagem que lemos, a palavra de Deus diz, mas então, que foste ver de Jesus? Um profeta? Sim, vos digo eu, que muito mais do que um profeta. Veja como João era grande. Jesus mesmo disse, a superioridade de João se fazia frente a qualquer profeta. A superioridade de João fazia frente a qualquer grande ícone do Velho Testamento. Em Mateus capítulo 10, versículo 11 que lemos, Jesus diz, entre os nascidos de mulher, ou os que têm nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João. Maior até que Moisés? Sim. Moisés falou com Deus face a face, mas João preparou o caminho desse Deus encarnado para que ele fosse apresentado à humanidade. Jó ouviu a voz de Deus no meio de um redemoinho, mas João é maior do que Jó, segundo Jesus, porque João tocou o corpo desse Deus encarnado ao batizá-lo. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, é o que a palavra de Deus diz no livro do Gênesis e também no livro dos Hebreus. Ele pagou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote de Salém, que tempos depois veio se tornar a cidade de Jerusalém. Mas, irmãos, João é maior do que Abraão, porque ele batizou o Deus encarnado. Jesus disse que João era maior. Ele disse também que não só como profeta, como homem ele era maior, mas disse também que a mensagem de João Batista era maior do que as demais profecias que vieram antes deles. Mateus capítulo 11, versículo 13, nos é dito que a lei e os profetas vigoraram até João. Ele foi o último profeta da velha aliança, foi o último profeta do Velho Testamento, e maior
do que todos os profetas, maior do que todas as profecias. Moisés afirmou que o Messias esmagaria a cabeça da serpente, lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Davi afirmou que Jesus é o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso. Jó afirmou que o Messias, o Senhor Deus, ele é aquele que é redentor e que vive pelos séculos dos séculos e por fim se levantará sobre a terra. Isaías afirmou que o Messias era o servo sofredor, mas triunfante. Jeremias o profeta anunciou, profetizou que o Messias, o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o oleiro que molda o seu povo. Ezequiel afirmou que o Senhor Deus estava sentado no trono sublime, mas João anunciou algo superior, João anunciou algo ainda maior. João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só é soberano, ele não só triunfou sobre Satanás, ele não só se revela àqueles a quem ele ama e quer usar, mas ele é o Salvador, ele é o que derramou o seu sangue naquela cruz para salvar todo aquele que nele crê terá o perdão dos seus pecados. A mensagem de João Batista era maior, porque as demais eram profecias que se referiam a um futuro, mas João o Batista profetizou, falou em nome de Deus diante do verbo da vida, diante do Deus encarnado. João viu aquele sobre quem todos os profetas profetizaram, falaram, sonharam, mas não tiveram a bênção de testemunhar. Por isso, João é o primeiro gigante. Mas há um segundo gigante. E o segundo gigante é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, é o maior de todos. Ninguém será ou foi maior do que Jesus. Ele encontrou-se com João Batista. E Jesus era da tribo de Judá, descendente de Davi, de linhagem real. Sobre ele o anjo falou em Lucas 1,32. Este será grande, e como é grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Sendo assim, meus queridos, o Jordão, aquele cenário onde João Batista estava, tornou-se um encontro de dois gigantes. Um maior do que o outro, mas dois gigantes. Se o lugar de João deveria ser o templo, se o lugar de Jesus deveria ser o palácio, eles não estavam nos seus locais de direito, mas, irmãos, naquele dia, no leito daquele rio, houve uma manifestação poderosa do poder de Deus. Deus em pessoa se faz presente e fala de maneira audível: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Naquele dia o Espírito Santo, em forma de pomba, aparece, chancelando as palavras do Pai. É a aparição da Trindade, a triunidade aparecendo ali, diante daquelas pessoas. Você não gostaria de estar naquele dia ali? Às margens do Jordão, meu Deus do céu, eles se encontraram no leito daquele rio e foram coroados pelo dono do universo. Irmãos, o Rio Jordão, naquele dia, se tornou o palco mais esperado da história. Enquanto Deus levantava um profeta e ele ia profetizar e dizia: assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. João estava diante da palavra encarnada. Eu estava num lugar uma vez com o pastor Josué, ouvindo uma pregação. E o pastor, muito eufórico, aquele pastor que estava pregando, muito eufórico, muito animado, empolgado, ele disse uma coisa que não era bem assim.
Ele falou assim, um dia no céu, a Bíblia que será lida é... Aí falou o nome da Bíblia. Falou lá o nome da Bíblia. Vai ser a Bíblia tal. É a Bíblia mais popular dos Estados Unidos. Será a Bíblia da versão do rei tal. Do rei Tiago. Já vou dar nome aos bois. Aí eu ouvi aquilo, olhei para o pastor e falei, ele falou isso mesmo, pastor? Aí o pastor Josué, inimitável, inigualável, irrepetível. Pastor Josué só fez assim. Eu entendi tudo. Oh, Jesus. Oh, no céu não vai ter a Bíblia trinitariana, não vai ter a Bíblia de Genebra, não vai ter a Bíblia Shed, não vai ter a King James, não vai ter nada disso. No céu haverá a palavra encarnada, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra. Que coisa, irmão, João viu. E um dia nós veremos face a face. Lucas capítulo 10, verso 24, nos é dito, pois vos digo, Jesus falando aos seus discípulos, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes. Muitos profetas e reis, gente, desejaram ver o que João viu, ouvir o que João ouviu, mas não ouviram. Jesus é o gigante dos gigantes. Eu tenho certeza que se Moisés pudesse trocar a visão das costas de Deus, lá no Monte Sinai, por um momento ali no rio, vendo Jesus naquele batismo, certamente trocaria. Eu tenho certeza que se Elias pudesse trocar aquele momento no Monte Carmelo, quando o fogo desceu do céu e consumiu os holocaustos, por um momento ali vendo Jesus ali, diante dele, o cumprimento de todas as profecias, certamente ele trocaria. Salomão abriria a mão com facilidade de todas as suas riquezas, de todos os seus tesouros, só para ter o privilégio de vislumbrar o Verbo de Deus ali naquele rio e o seu batismo. Mas foi dado a João esse privilégio, na plenitude dos tempos, a revelação de Jesus, o nosso amado Salvador. E, irmãos, há coisas que só João teve a chance de falar em relação a Jesus. Assim como Jesus deu testemunho desse gigante chamado João, João também deu testemunho sobre o gigante dos gigantes, que é o Senhor Jesus Cristo. João disse que Jesus era mais poderoso do que ele. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, Jesus diz, eu vos batizo com água, mas virá um que é maior do que eu. Entende? Jesus era mais poderoso do que João, e João reconhece isso. Ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é uma dádiva da salvação, e o fogo é a expressão do juízo de Deus. Meu Deus do céu. O inferno é um lugar de fogo. O lago de fogo e enxofre é que vai receber o inferno, vai ser lançado lá. Fogo é símbolo do juízo de Deus, do castigo de Deus. Pois você crê em Jesus para ser batizado com o Espírito Santo. Mas se você não crer, é a Bíblia que diz, não sou eu, a Bíblia diz, um dia você será batizado com fogo, juízo de Deus, que Deus lhe livre disso, entregue sua vida a Jesus hoje. Desde o ventre João, a Bíblia diz, foi cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15. Interessante que João teve um ministério curto, em torno de 6 meses só, muito curto.
E mesmo cheio do Espírito Santo, não realizou nenhum milagre. Mas o poder de Deus estava sobre esse homem, e usava a sua boca, e quando ele falava, multidões se quebrantavam. É por isso que Mateus capítulo 6, versículos de 4 a 6, diz que multidões de toda a Judéia, de toda a Galiléia, Samaria, iam até João, aonde ele batizavam, ouviam a palavra, criam naquilo que ele pregava e eram batizados. Era uma mensagem contundente. Era uma mensagem direta, era uma mensagem que mostrava a necessidade das pessoas de crerem em Deus para perdão dos pecados e certeza da vida eterna. Tanto que o anjo disse a Zacarias, seu pai, pai de João, em Lucas 1, versículos de 13 a 17, que ele viria no poder e na unção de Elias, o profeta. Ou seja, o estilo de pregar, a maneira de se colocar, a forma contundente de falar, precisa, era muito semelhante ao profeta Elias, o tisbita. Os religiosos, certa vez, perguntaram a João se ele era um profeta, perguntaram a João se ele era o Messias. E em João 1, 23, João diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu só estou aplanando o caminho para o Messias chegar. O que João dizia também, não só que Jesus era mais poderoso do que ele, mas dizia que Jesus era mais digno do que ele. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 3, verso 4, que a dieta de João, se alguém está querendo amanhã, segunda-feira, é dia de começar, a dieta de João, gafanhotos e mel silvestre. Que delícia! Essa era a dieta do Batista, um homem muito simples. Como disse, um homem que se vestia de um jeito muito simples, pele de camelo, adornada por uma tira de couro como cinto. Completamente, irmão, simples, mas poderoso. Imune às propostas de Herodes, imune às tentativas de ser comprado com presentes, com isso, com aquilo. Ele era muito simples, ele abriu mão de tudo. Em Marcos capítulo 6, verso 18, nos é dito, pois João dizia a Herodes, olha a independência para falar, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Esse era João. E, irmãos, João sabia que Jesus era muito mais digno do que ele. Em João 1, 27, João disse, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia, as alparcas dos seus pés. Jesus é muito mais digno. Eu não sirvo nem para ser o servo que tira as sandálias dos pés dele. João também dizia que o batismo de Jesus era maior do que o dele. Lá em Mateus capítulo 3, verso 11, eu vou repetir, ele dizia, eu batizo com água, mas virá um que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. João sabia que Jesus era muito maior do que ele, mesmo sendo gigante, Jesus era muito maior, o gigante dos gigantes. E o batismo em água nem se comparava ao batismo que Jesus, que é o batizador, gente. Jesus é o nosso batizador. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele era o único que tinha autoridade para conceder o Espírito Santo a todo aquele que nele cresce. No Velho Testamento, o Espírito Santo era dado a algumas pessoas especificamente para elas realizarem algum tipo de trabalho especial. Por exemplo, nos é dito sobre Sansão no livro dos Juízes, que de quando em quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão e o revestia de força.
A força de Sansão não estava nos cabelos. Os cabelos eram apenas o símbolo de um voto, de um pacto feito com Deus. O poder não vinha dos cabelos, o poder vinha do Espírito Santo. Era ele que dava força a Sansão. A palavra de Deus fala nos Salmos de Davi, que diante do seu pecado, no capítulo 51, disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E o Espírito Santo se colocava sobre as pessoas. Mas isso é coisa da velha aliança. Na nova aliança, Jesus disse assim: eu irei, mas enviarei outro Consolador. Esse Espírito estará convosco e estará em vós. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará do que de mim tem ouvido. Ele vos consolará, ele vos ajudará, ele os fortalecerá. Jesus é o batizador. Ele é maior do que João. E é por isso, com tanta consciência do seu tamanho, que João disse em João capítulo 3, verso 30, a respeito de Jesus: é necessário que ele, Jesus, cresça, e que eu, João, por isso ele era gigante. Porque ele dava toda a glória a Jesus. Ele apontava para Jesus. Eles diziam: olhem para Jesus. No dia 2 de setembro, se Deus me der vida, eu estarei com os irmãos aqui nesse lugar, celebrando meus 30 anos de ministério, dos quais 19 aqui nessa igreja. Irmãos, quem me conhece perto, quem me conhece mais intimamente sabe, eu tenho muita dificuldade com homenagem. Ontem, no final do jantar dos casais, foi extraordinário o jantar, eu não esperava, puxaram parabéns para você, para mim. Meu aniversário foi na sexta. E eu lá em cima, meu Deus, eu não sabia onde eu colocava a mão, eu não sabia o que fazer. Uma vez na outra igreja fizeram uma surpresa para mim, esse negócio de apagar a luz em casa, todo mundo lá me esperando, eu estava pregando uma conferência aqui no extremo sul de São Paulo, morava em Santo André, cheguei em casa 11h30 da noite. Eu cheguei, abri a porta, quando eu entrei, acendeu a luz, parabéns. O pessoal disse: pastor, ficou pálido. Eu falei: meu Deus. Depois falei para a Márcia: nunca mais faz isso, pelo amor de Deus. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de homenagem. E aí eu já tenho dito para alguns: já me arrependi de ter falado desse culto dia 2. Mas eu quero que a gente faça esse culto. E Deus está aqui, irmãos. Eu estou ocupando o púlpito, pregando a palavra e não minto. Deus sabe que eu só vou fazer isso porque eu quero, junto com os meus irmãos, gente da outra igreja, outros de outras igrejas, colegas de ministério, nós vamos glorificar o nome do Senhor. É só por causa de Jesus, e Deus sabe disso. Eu quero reunir todo mundo e dizer: olha o que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. É só por causa de Jesus. João era grande porque olhava para Jesus. João era grande porque enaltecia Jesus. João era grande porque vivia para a glória de Jesus. Mas há um terceiro gigante. O primeiro é João Batista. O segundo, gigante dos gigantes, ninguém será maior do que ele, Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Mas o terceiro gigante somos nós. Somos nós. Jesus que falou. Versículo 11. Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele, João o Batista. Não fala amém, não.
Como é que é possível que nós sejamos maiores do que João no reino de Deus? Como é possível? Se João foi maior que Moisés, que Daniel, que Jeremias, que aquele panteão de gigantes do Velho Testamento, Jesus diz que nós somos maiores do que João no reino de Deus, sendo menores. E a questão é que somos gigantes, porque Cristo nos fez assentar nas alturas. A Bíblia diz, em Colossenses 1:3, que Cristo nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Amém. O Senhor Deus fez isso. Jesus nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é tudo por causa de Jesus. Em Mateus capítulo 3, verso 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João o permitiu batizá-lo. Nós somos gigantes, não por nossos méritos. Nós somos gigantes pelos méritos de Jesus. Nós somos gigantes porque Jesus cumpriu toda a justiça em nosso lugar. Nós não conseguiríamos cumpri-la. E a isso a Bíblia chama de graça. Romanos 10:4, a Bíblia diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você creu? Então a justiça de Jesus se faz a sua justiça. Hebreus 11, versículo 40, falando a respeito desses gigantes do Velho Testamento, o autor aos Hebreus diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Nós que fazemos parte da nova aliança, para que eles, os da velha aliança, sem nós, da nova aliança, não fossem aperfeiçoados. Não é que nós sejamos melhores do que João, mais piedosos do que João, mais espirituais do que João. Nós somos, irmãos, poeira vinda do mesmo chão. Mas é que em Cristo Jesus, nós somos assentados em lugares altos. Pelos méritos de Jesus, Deus nos chama de filhos. É pelos méritos de Cristo. Somos menores no reino dos céus, mas em função disto que Cristo fez por nós, Jesus declarou, somos maiores. Isso é graça. Mas eu vou encerrar, e eu preciso dizer isso. Isso está no meu coração já há pelo menos 2 meses. E hoje chegou o dia de falar. A graça que nos alcançou não é uma graça barata. A graça que nos alcançou não é qualquer graça. Fomos colocados em lugares altos pelos méritos de Jesus e pelo sangue de Jesus. Eu tenho visto e ouvido na vida de muitos crentes, em muitos lugares, que dizem, batem no peito, dizendo, eu sou salvo pela graça de Jesus, e vive de qualquer jeito, vive uma graça barata, vive uma graça que não é a graça redentora de Jesus. Essa graça de Jesus foi providenciada com sacrifício, foi providenciada com sofrimento, foi providenciada com sangue, foi providenciada pela morte de Jesus.
Nós somos salvos pela graça, irmãos. Vivemos pela graça. Mas a graça de Deus não é antinominista. A graça de Deus não é anti-lei. A graça de Deus nos põe nos trilhos da vontade de Deus. A graça de Deus nos faz querer andar em santidade. A graça de Deus nos faz querer agradar a Deus. A graça de Deus nos faz querer obedecer a Deus. Eu sou salvo pela graça, não preciso mais fazer nada. Aliás, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso beber, fumar, me prostituir, eu posso ir para a balada, eu posso viver a vida, falar palavrão, eu posso viver uma vida suja, eu posso ter um namoro sujo, eu posso viver uma vida de qualquer jeito, porque afinal de contas, eu sou salvo pela graça. Eu posso dar lugar para o meu orgulho, eu posso viver com a minha empáfia, eu posso ser carnal, eu posso vir ao culto só como um encontro social, eu posso só me deliciar, ver os irmãos, ver o defeito dos outros, ficar olhando quem errou, ficar olhando quem falhou, ficar olhando e dizer, eu não gostei dessa mensagem não, não gostei não, eu não gostei daquele hino que foi cantado, eu não gostei da maneira como se fez aquela programação. Eu sou salvo pela graça e eu posso viver de qualquer jeito. Não pode. E se você pensa assim, é bom você olhar seu coração, porque é uma grande possibilidade que você nunca tenha nascido de novo. A graça de Deus nos compromete, irmãos. O menor no reino de Deus é maior do que João. Deus nos colocou em lugares altos. Então vamos viver de maneira digna do Evangelho. Nós estamos nos últimos dias, irmãos. Nós estamos na última volta da curva. E Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 6:1, e nos diz a nós, em pleno século 21, não recebais a graça do Senhor em vão. Vou para a igreja, não. Eu vou para o cinema. Vá para o cinema, mas vai outro dia, meu Deus do céu. Amém. Eu vou para o shopping, eu vou para a praça, eu vou para o parque, eu vou... Vá, mas vá outro dia. Venha à casa do Senhor. Mas eu sou salvo pela graça e eu sou o templo de Deus. Então, onde eu estiver, eu sei. Mas a vontade de Deus é não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. A graça nos põe dentro dos trilhos, irmãos. Se é para viver de qualquer jeito, para de ser hipócrita. Vai para o mundo de uma vez. E depois acerte as contas com Deus. E não fique bravo comigo, não. Eu falo isso em nome de Jesus. Eu falo isso para mim, em primeiro lugar. Muita gente barateando a graça. Pisando no sangue do nosso Senhor. Em nome de uma graça que não é a graça de Deus, é uma graça barata. É uma graça de quem nunca conheceu Jesus. Qual foi a graça que lhe alcançou? Filipenses 1:27. Vivei de um modo digno do Evangelho. Às vezes cansa a gente ouvir certas coisas. Às vezes cansa a gente ver certas coisas, certas posturas, certas formas de agir. Que evangelho é esse que esse povo conheceu? É evangelho de Jesus mesmo? Um evangelho de quem não recua, de quem não se humilha, um evangelho de quem fica, pelo amor de Deus, e vai para o céu. E foi perdoado mesmo, foi lavado pelo sangue de Jesus. Tem certeza? O Espírito Santo habita aí dentro. Você tem certeza, meu Deus do céu? A maneira como eu conto, como eu vivo, conta. A maneira como eu penso, conta. A maneira como eu me porto, conta. Por uma razão muito simples. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O menor no reino dos céus será o maior e viverá com altos padrões dignos. Vamos errar?
Vamos. Ninguém aqui está falando de perfeição. Você entendeu? Ninguém está falando de perfeição. Mas eu estou falando de gente que, quando erra, se quebranta, se humilha diante de Deus. E quando fere o irmão, não fica fazendo de conta que não aconteceu nada. Mas vai ao irmão e diz: ei, o Espírito Santo está me incomodando, eu errei com você, me perdoe. A gente fica esperando essas coisas. E nem sempre acontecem. Mas aqueles que são maiores no reino de Deus vivem debaixo de padrões muito elevados. Então vivamos de um modo digno da nossa vocação. Vivamos de um modo digno da nossa posição. Se você está aqui sem Jesus, você ouviu que Cristo é a única esperança. Se você entregar sua vida a Cristo, sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza disso. Se Jesus entrar nesse coração, sua vida vai virar um turbilhão, vai ser mudada, transformada. Você vai ser uma nova criatura. E vai viver debaixo de altos padrões. Que seja assim. E assim diz o Senhor. Se não quiserem esse pastor que está falando essas coisas, fala com o pessoal e manda ele embora. Traz alguém que pregue uma coisa bem bonitinha. Cuti, cuti, cuti. Mas eu sempre vou pregar o que Deus me mandar pregar. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Fale com Deus em nome de Jesus. Que vida você tem vivido? Você é maior do que João. Maior do que Moisés, que Daniel, que Jeremias, que Oséias, maior do que Amós. Você é maior do que a Madalena, você é maior no reino dos céus. E a gente não vai cantar agora. Mas se você foi tocado por Deus, você está tomando uma decisão séria com seu Deus agora. Gostaria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Eu sou crente, eu estou tomando decisões assim, radicais com meu Senhor. Nessa noite. Não receber a graça do Senhor em vão. Não ter na minha vida uma graça barata. Isso não é qualquer um que responde, não. Mas quem responde tem de Deus o favor. Tem de Deus a bênção. Gente com dom que foi enterrado lá. Gente que já foi uma bênção, não é mais. Gente que já serviu, já trabalhou, já trouxe gente para a igreja, já evangelizou, já fez culto em casa. Hoje não faz mais nada. Deus está nos chamando, gente, para ter uma vida em cima de padrões maiores. Tem alguém aqui que não é crente, mas ouviu a palavra de Deus e creu no Evangelho e diz: eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você é crente, vá ficando em pé. Mas se você não é crente, quer entregar sua vida a Jesus, fique em pé agora, em nome de Jesus. Fique em pé. Eu não sou crente não, mas eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? Quero entregar minha vida a Jesus. Eu não sou crente não. Tem mais alguém que não é crente, mas está de pé e diz: eu estou em pé porque eu quero Jesus na minha vida. Levanta a mão aí para eu ver que é você. Levanta a mão para eu ver. Deus abençoe. Deus abençoe, pequeno. Deus te abençoe muito. Há mais alguém? Eu quero Jesus na minha vida. Tem mais alguém assim? Tem mais algum crente? Está tomando a decisão radical? Amém, 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 amém. Se estiver no coral, tem gente assim. Amém. Decisão radical com Jesus. Altos padrões. Não foi uma graça meia boca. É a graça que restaura. É a graça que transforma. Meu Deus, abençoa-nos agora. Nós queremos orar por esses irmãos. E queremos, Deus Santo, pedir que outros que não levantaram-se, levantem-se
e venham ao teu altar com corações alegres, entendendo que são pequenos e que devem diminuir para Jesus crescer dentro deles. E assim tornar-se-ão maiores, maiores, maiores privilégios, maiores bênçãos, maiores experiências na tua presença. E nós oramos por aqueles que não são crentes, pessoas que levantaram agora dos seus lugares para entregar a vida a Jesus, que venham à frente também, meu Deus. Coração aberto, se entregando a Cristo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.